ler o versículo de número 10. Normalmente os pregadores falam, esse é um texto bastante conhecido. Nesse caso não, tá? Não é um texto muito conhecido pelos irmãos, mas a partir dele eu quero falar sobre 5 características do amor de Deus. Diz assim, segundo o livro do profeta Samuel, capítulo de número 21, e o versículo de número 10. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício e estendeu-lhe sobre uma penha, desde o princípio da cega até que a água do céu caiu sobre eles. E não deixou as aves do céu pousar sobre eles de dia, nem os animais do campo de noite. Amém? Durante 3 anos houve fome em Israel. Davi era o rei de Israel naqueles dias. Saul já tinha morrido. Então Davi consultou ao Senhor. Davi orou ao Senhor dizendo: qual é o motivo dessa fome? Qual é o motivo dessa sequidão? E Deus disse a Davi que o motivo daquela sequidão era o fato de Saul perseguir e matar os gibeonitas, quebrando um juramento que os israelitas tinham feito com eles. Quando os filhos de Israel eles entraram na terra de Canaã, sendo liderados por Josué, conforme está escrito em Josué capítulo 9, a Bíblia diz que os filhos de Israel fizeram uma aliança com os gibeonitas. Eles fizeram um juramento dizendo que não iria matá-los, não iria destruí-los. Uns 400 anos depois, não sabemos quando exatamente, e por que Saul decidiu perseguir e matar os gibeonitas, quebrando o juramento, quebrando a aliança que havia entre eles. Então o juramento foi quebrado e as consequências foram gravíssimas. Então Davi procurou aqueles que escaparam da morte. Davi procurou os gibeonitas que conseguiram sobreviver. E ele perguntou aos gibeonitas: o que vocês querem para que possamos nivelar as coisas? Em outras palavras, Davi estava perguntando: quanto vocês querem? E aquelas pessoas disseram: nós não queremos ouro e nem prata, nós não queremos dinheiro. Nós perdemos pessoas importantes. Nós não queremos dinheiro. Nós queremos que vocês paguem com vidas, assim como vidas importantes foram tiradas de nós. Então a Bíblia diz que eles pediram 7 descendentes de Saul. Saul já está morto, então nos dê 7 descendentes de Saul, nós queremos a nossa honra de volta. E Davi disse: olha, eu não vou deixar vocês tocarem em Mefibosete, porque eu tenho uma aliança com Jonatas. Então foram entregues aos gibeonitas 7 descendentes de Saul. No caso, Mefibosete, filho de Jonatas, foi poupado. Quem foi entregue aos gibeonitas? 2 filhos de Rispa e 5 filhos de Merabe. Rispa, ela era concubina de Saul, então os 2 filhos dela eram filhos de Saul. Merabe era filha de Saul, então os 5 filhos dela eram netos de Saul. Esses 5 adolescentes ou jovens, não sabemos a idade deles, foram entregues aos gibeonitas. E eles foram enforcados no alto do monte na mesma hora. É quando Rispa entra em cena, revelando a grandeza do amor materno. O amor que só pode ser superado pelo amor do próprio Deus. Rispa, ela decidiu armar uma barraca perto dos filhos que tinham sido enforcados e lutar pelos seus filhos, velar os corpos dos filhos mortos que estavam pendurados na forca.
Ela lutou pelos filhos, para que os abutres, para que os animais selvagens não devorassem os corpos dos seus filhos. E foram dias lutando, desde o princípio da colheita até o começo das chuvas. Ela não arredou o pé. Os filhos mortos, com o passar dos dias cheirando mal, mas ela fez questão de lutar para defender os corpos dos seus filhos. O amor de Rispa, o amor de mãe, o amor materno, o amor de Rispa pelos filhos era tão impressionante, tão sublime, grandioso, esplêndido, fascinante, que hoje nós podemos usá-lo como símbolo do amor de Deus. Quais são as características do amor de Deus que nós podemos ver no amor materno de Rispa? Em primeiro lugar, é um amor abnegado, é um amor desprendido, é um amor desapegado, é um amor sem interesse. Durante muitos dias, Rispa velou os corpos dos filhos que estavam pendurados na forca. Ela fez da pedra, ela fez da rocha que ficava perto daquelas forcas a sua casa. Desabrigada, esquecida de si, ela enfrentou a fome, ela enfrentou a sede, ela enfrentou o calor, ela enfrentou o frio, ela enfrentou tudo para proteger os corpos dos seus filhos. Amor insano? Não. Amor de mãe, que só pode ser superado pelo amor do próprio Deus. Olha o que Paulo escreveu em Romanos, capítulo de número 5, e o versículo de número 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O Senhor nos amou quando nós éramos pecadores. O Senhor nos amou quando nós estávamos perdidos no mundo. O Senhor nos amou quando nós estávamos servindo a Satanás. O Senhor nos amou quando nós estávamos caminhando para o inferno. Ele nos amou, mesmo nós sendo pecadores. Qual era a nossa situação antes da conversão, antes da salvação? Morto espiritualmente, escravizados pelo mundo, escravizados por Satanás, escravizados pela carne, depravados, filhos da ira, filhos da desobediência, servos de Satanás, inimigos de Deus. Nós éramos chamados de bodes, joio, virgens imprudentes, mentirosos, ímpios. E apesar disso, o Senhor nos amou. O que nós tínhamos para oferecer? Nada. Mas Ele nos amou. Olha o que Paulo escreve em Efésios capítulo 2, a partir do versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Estávamos mortos espiritualmente. Paulo continua: em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Nós éramos escravizados pelo mundo, o mundo sistêmico. E ele continua: segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Éramos escravizados pelo diabo, éramos escravizados pelos demônios. E ele continua dizendo: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Ou seja, éramos escravizados pela carne, a natureza humana, depravada, decaída e propensa ao pecado. Nós éramos depravados, incapazes de fazer o bem, incapazes de escolher Deus, incapazes de nos aproximar de Deus com as nossas próprias forças. Mas Paulo, ele continua dizendo: e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Ou seja, nós não éramos filhos de Deus, nós éramos filhos da ira. Isso significa que nós éramos condenados ao inferno, nós estávamos caminhando para a perdição.
Mas Paulo não para por aí. Depois que ele apresenta o retrato do homem sem Deus, o retrato do homem perdido, ele diz assim, em Efésios capítulo de número 2, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Estávamos mortos espiritualmente, escravizados pelo diabo, escravizados pelo mundo, escravizados pela carne, condenados ao inferno, e apesar disso, Ele nos amou. O que nós tínhamos para oferecer? Nada, mas Ele nos amou. Quais são as características do amor de Deus que nós encontramos no amor de Rispa? Em primeiro lugar, um amor abnegado. Em segundo lugar, um amor abrangente, um amor extensivo, um amor inclusivo. O afeto maternal de Rispa levou essa mãe a cuidar dos filhos de Merabe. Então ela lutou pelos seus 2 filhos que estavam enforcados, mas também lutou pelos outros 5, que eram filhos de Merabe. Ou seja, o amor de Rispa, ela foi abrangente, acabou envolvendo aqueles 5 jovens que não eram seus filhos. Rispa protegeu os corpos dos filhos, tanto os filhos dela quanto os filhos de Merabe, dos abutres, dos animais selvagens. Mas acreditem, o amor de Deus é ainda maior e mais intenso. Olha o que o apóstolo do amor, João, na primeira epístola que ele escreveu, no capítulo 3, do versículo 1, ele declara: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Ele nos amou de tal forma que hoje nós somos chamados por Ele de filhos. Sim, Ele nos chama de filhos. E Ele nos ama tanto quanto ama Jesus. Ele nos ama e nos chama de filhos. Nós estávamos perdidos no mundo, caminhando para o inferno, mas nós fomos convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça, do juízo. Então nós respondemos de forma positiva à manifestação da graça. Nós fomos regenerados pelo Espírito Santo, nós fomos justificados por Cristo e nós recebemos o Espírito de adoção, conforme Paulo diz na carta aos Romanos, o Espírito que nos impulsiona a dizer: Abba Pai, que quer dizer Paizinho, oh glória, Paizinho. Sim, o Espírito de Deus testifica dentro de nós que nós somos filhos de Deus. Oh glória, oh glória. Jesus, ele não morreu apenas pelos eleitos, apenas por um grupo seleto, como alguns estão dizendo por aí. Nós não cremos na expiação limitada, nós cremos na expiação ilimitada. Nós cremos que Jesus morreu por todos, nós cremos que Jesus, ele morreu por todos, e a todos ele oferece salvação. Aliás, João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo. Deus não amou alguns, Deus não amou apenas um grupo seleto, não. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Jeremy Taylor, ele declarou: mãe é capaz de dividir o seu amor entre 10 crianças. E cada filho, isoladamente, tem todo o seu amor. Então, a mãe divide o seu amor com 10. No caso da mãe da Sunamita, com 18. Mas, isoladamente, todos, cada um, tem todo o seu amor. O amor de Deus é ainda mais intenso, meus irmãos. O amor de Deus é abrangente, o amor de Deus é extensivo, o amor de Deus envolve todos. Em Atos 16, quando o evangelho chegou na Europa, quando ele chegou em Filipos, a Bíblia diz que o amor de Deus envolveu uma mulher chamada Lídia. Entendam uma coisa, Lídia, ela era asiática, ela não era
de Filipos, ela era asiática, ela era de Tiatira. Lídia era empresária, entenda isso, ela era rica, ela era de classe alta, e ela era convertida ao judaísmo. Mas o amor de Deus, logo em seguida, alcançou uma jovem grega, uma jovem que era escrava, uma jovem que era escravizada pelos demônios e pelos homens. E detalhe, ela era envolvida com magia negra, o amor de Deus também envolveu essa jovem. E por fim, ainda no capítulo 16 de Atos, o amor de Deus envolveu um carcereiro. Se ele era um carcereiro, então ele era um funcionário do Império Romano, então era classe média. No caso da jovem, ela não era nem classe baixa, não era nem pobre, ela era uma ferramenta humana. No caso de Lídia, ela era uma mulher rica, uma empresária. No caso do carcereiro, ele era classe média. Detalhe, ele era romano. Ele não era grego, ele não era asiático, ele era romano. E qual era a religião dele? Ele acreditava que César era o Senhor. Então percebam que essas pessoas eram de lugares diferentes, de classes sociais diferentes, de religiões diferentes, e todos eles foram alcançados e envolvidos pelo amor de Deus. Porque o amor de Deus é abrangente, o amor de Deus é extensivo. Não importa a cor da sua pele, Ele te ama. Não importa a sua nacionalidade, Ele te ama. Não importa o seu idioma, Ele te ama. Não importa o sexo, é homem ou mulher, Ele te ama. Não importa a sua faixa etária, se é um adolescente, se é um jovem, se é um adulto, se é da melhor idade, Ele te ama. Não importa qual seja o seu estado civil, é solteiro, é casado, é viúvo, Ele te ama. Não importa se você é rico ou se você é pobre, aliás, o amor de Deus não pode ser comprado, não pode ser pago com dinheiro, não é exclusividade de quem tem condições de pagar. O amor de Deus é para todos. Ele te ama. Não importa se você tem casa própria ou se você mora de aluguel, Ele te ama. Não importa se você é alto como o Adson ou baixinho como a Giane, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Nagai, Shuracandai. Ah, como eu gostaria de dizer, meu irmão, abraça o teu irmão, aperta a mão dele. Não pode, mas pelo menos olha para ele e diga: Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. Aperta a mão, faz algum gesto para que ele entenda que de fato ele é amado, Ele é amado. Nagai, Shuracandai, Shurabacandurihai. Ele te ama. Ele te ama. Ah, pregador, você não conhece a minha história, não sabe o que eu já fiz nessa vida. Na cruz, Jesus olhou para o ladrão disse: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não importa o que você fez até hoje, se você estiver disposto a entregar sua vida para Jesus, Ele está dizendo: hoje mesmo, oh glória, Ele te ama. Ah, mas eu fiz coisas que você nem imagina. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Oh glória, não há pecado que Ele não possa perdoar, não há perdido que Ele não possa resgatar. Ele te ama, Ele te ama. Oh glória, oh glória. O amor de Deus é abnegado, não é interesseiro. O amor de Deus é abrangente, é extensivo. Em terceiro lugar, o amor de Deus é incansável, é perseverante. Rispa não desistiu de amar. A morte não a fez desistir de seus filhos. Ela lutou contra as aves, contra os abutres, lutou contra os chacais. Ela não desistiu de lutar pelos seus filhos. Ela não se rendeu ao decreto de derrota. Apesar do mau cheiro, ela permaneceu ali, ela não arredou o pé. E assim como Rispa, Jesus não desistiu de mim. Jesus não desistiu de você. Olha o que diz em João 10:16: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor.
Estamos aqui porque Jesus não desistiu de nós. Em Lucas 15, Jesus contou 3 parábolas. E essas 3 parábolas revelam o amor incansável, o amor perseverante de Deus. Primeiro, Jesus falou sobre a ovelha perdida. Depois, Jesus falou sobre a moeda perdida. E ele terminou falando sobre o filho perdido. O pastor, quando percebeu que uma ovelha tinha se perdido, ele saiu em busca dela. Ele não desistiu da ovelha perdida, subiu montes, desceu vales. Mas tem outras 99, não interessa, eu vou atrás daquela que está perdida até encontrá-la. A mulher perdeu uma moeda. Alguém poderia dizer, você tem outras 9. Ela dizia, não é o valor monetário, é o valor sentimental. Porque aquelas 10 moedas formavam uma tiara. Então era o valor sentimental. Ela disse, eu não vou descansar, eu não vou parar até que eu encontre a dracma que está perdida. O pai não saiu em busca do filho. O filho saiu por decisão própria. Mas a Bíblia diz que quando o filho decidiu voltar, o pai avistou o filho de longe e saiu-lhe ao encontro. Ou seja, o pai estava esperando pelo filho. O pai não desistiu do filho. Ele tinha esperança, a qualquer momento meu filho vai voltar. Então o capítulo 15 do Evangelho de Lucas revela que o amor de Deus é incansável. O amor de Deus, ele é perseverante. Deus não desiste de você, Deus não desiste de mim. Ah, meu irmão, imagine se Deus desistisse de você diante do primeiro fracasso. Imagine se diante do primeiro tropeço que você realizou, Deus desistisse de você, Deus abrisse mão de você. Graças à sua misericórdia, Ele não abriu mão de você, Ele não abriu mão de mim. E é por isso que nós estamos aqui esta manhã para adorar e para glorificá-lo. Oh glória, oh glória. Olha o que diz em João capítulo 13, o versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ele não desiste, meu irmão. Oh glória. Ele não desiste, não importa quantas vezes você tropeçou, não importa quantas vezes você caiu, Ele não desiste de você. Um dia Deus falou para Oséias, Oséias, vai até uma casa de prostitutas, vai até uma casa de meretrizes e compra uma prostituta chamada Gomer. Como assim, Senhor? Isso mesmo que você ouviu, vai até lá, compra uma prostituta e se casa com ela. Oséias foi até o prostíbulo, comprou uma prostituta, se casou com ela, teve filhos com ela, mas ele foi traído, ele foi abandonado. E Deus disse para ele, Oséias, volta lá e compra ela de novo. Se casa com ela novamente, você vai amá-la novamente. Porque eu quero que você entenda, é assim que eu estou me sentindo em relação ao meu povo. Eu estou me sentindo traído e abandonado, mas eu não desisto de amá-los, eu não desisto de cada um deles. Oh glória! Pedro negou Jesus. E depois que Jesus ressuscitou, Jesus foi ter com Pedro. Outro no lugar de Jesus diria, seu vacilão, você me negou, você virou as costas para mim, mas Jesus não fez isso. Jesus disse, Pedro, tu me amas? Pedro disse, Senhor, eu te amo. Jesus perguntou outra vez, Pedro, tu me amas? Ele disse, Senhor, eu te amo. E Jesus perguntou pela terceira vez, tu me amas? Ele disse, Senhor, tu sabes tudo e sabes que eu te amo. Jesus disse, então apacenta os meus cordeiros. A sua história não vai terminar assim, como um derrotado, como um perdido. Você vai voltar a trabalhar na minha obra. Eu não desisto de você. Naragai, Shuracanda, Rai. Churabacando, Rai. Churabacando, Uribicanda, Rai. O amor de Deus é abnegado. O amor de Deus é abrangente. O amor de Deus é incansável. O amor de Deus é corajoso.
Rispa enfrentou os animais por amor aos filhos, colocou a vida dela em risco. Ela não tinha tempo para sentir medo. Ela estava se dedicando tanto para defender os filhos que ela não teve tempo para sentir medo. Jesus Cristo também foi muito corajoso em seu amor por nós. Vou fazer igual Israel, né? Ajuda aí, vaso. Jesus Cristo também foi muito corajoso em seu amor por nós. Era quinta-feira, quando Jesus ele celebrou a Páscoa, instituiu a ceia, denunciou Judas e foi até o Getsemane para orar. No Getsemane ele orou dizendo: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas ele se levantou dizendo: não seja feita a minha, mas a tua vontade. Jesus foi preso, ele foi levado para a casa de Anás, 2h da manhã, foi julgado, foi condenado injustamente. 3h da manhã foi levado para a casa de Caifás, 6h da manhã foi levado perante o Sinédrio, a Suprema Corte, 6h30 foi levado perante Pilatos. Pilatos não queria condená-lo, mandou ele para Herodes. 7h da manhã ele estava diante de Herodes. Herodes não encontrou ali motivos para zombar, ou não encontrou oportunidade de zombar, porque Jesus, ele se manteve firme. Então Herodes mandou Jesus para Pilatos novamente. 7h30, Jesus estava perante Pilatos pela última vez. A esposa de Pilatos apareceu dizendo: meu bem, pelo amor de Deus, você não pode condenar este homem. Eu tive dificuldade para dormir esta noite, eu tive um sonho, este homem é justo. Você não pode condená-lo. Pilatos colocou Barrabás ao lado de Jesus e perguntou: quem vocês querem que eu solte? A multidão gritou: solte Barrabás. Pilatos lavou as mãos e entregou Jesus para os soldados romanos para que ele fosse açoitado. Ele recebeu inúmeras chibatadas em suas costas, em seus ombros, em suas pernas. Ele recebeu uma coroa de espinhos em sua cabeça, bateram nela com uma cana e depois fizeram ele carregar uma parte da cruz. É importante lembrar que a última refeição de Jesus tinha sido 10h antes. Então provavelmente Jesus estava muito fraco, porque Jesus morreu na cruz do Calvário. Jesus não morreu porque os judeus o perseguiram. Jesus não morreu porque Judas o traiu. Jesus não morreu porque o Sinédrio de forma ilegal formulou acusações pesadas contra ele. Jesus não morreu porque Pilatos o condenou. Jesus não morreu porque a multidão gritava: crucifica-o. Isaías, muitos anos antes, declarou porque Cristo morreu. Em primeiro lugar, Cristo morreu por causa dos nossos pecados. Olha o que diz Isaías 53:5, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. Em segundo lugar, ele morreu porque o Pai o entregou. Isaías 53:4, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Em terceiro e último lugar, Jesus morreu porque ele teve coragem e se entregou na cruz. Isaías 53, verso 4, a parte A: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Que coragem! Que coragem! Ele poderia desistir, mas ele corajosamente se entregou. Ele morreu por causa dos nossos pecados. Ele morreu porque o Pai o entregou. Ele morreu porque ele teve coragem e se entregou por nós. Oh glória! Furaram as suas mãos, furaram os seus pés, feriram o seu lado. Durante 6 horas Jesus permaneceu pendurado naquela cruz. Que coragem, que coragem. O amor de Jesus é um amor corajoso. Ele enfrentou a morte por amor a você.
E eu termino dizendo: o amor de Jesus é um amor que reverbera, é um amor que ecoa, é um amor que não conhece limites. Rispa lutou pelos corpos dos seus filhos, até que alguém disse para Davi: lembra daqueles jovens que foram enforcados? Ele disse: claro que eu lembro, isso me atormenta todas as noites. E aquela pessoa disse: você sabia que até hoje, desde aquele dia, a mãe de alguns dos que foram enforcados está lá lutando para defender os corpos dos filhos? Lá só estão os ossos, mas ela continua lá lutando por eles. Davi mandou chamar alguns homens e disse a eles: vá até lá, busquem os ossos daqueles jovens, deem a eles um enterro digno. E detalhe, aproveita, pega os ossos de Saul, do pai deles, os ossos de Jonatas, e dê a eles um enterro digno. O amor de Rispa não só garantiu o enterro dos filhos, mas também garantiu o enterro de Saul, do pai daqueles meninos, e do tio Jonatas. O amor de Deus, ele ecoa, ele reverbera, ele alcança outras pessoas. Irmã Graça, o amor de Deus te alcançou, mas também alcançou os teus filhos. Pastora Cris, o amor de Deus te alcançou, mas também alcançou os teus filhos, alcançou os teus netos. O amor de Deus me alcançou, e já no ventre alcançou os meus filhos, ou as minhas filhas, sei lá, mas já alcançou eles também. O amor de Deus te alcançou, vai alcançar o teu pai que ainda não serve ao Senhor, vai alcançar a tua mãe, vai alcançar o teu filho, vai alcançar o teu sobrinho. O amor de Deus te alcançou, e através de você, ele vai ecoar e vai alcançar outras vidas, em nome de Jesus. Churabacando, rai, churabacando, ricanda, rai. Senhor, abraça os teus filhos neste momento. Esta pessoa que se olhou no espelho, se sentiu triste porque não consegue ver beleza. Há um complexo de inferioridade tomando este coração. Espírito de Deus, abraça ela agora. Que ela possa se sentir amada, que ela possa se sentir bela, que ela possa se sentir resgatada e transformada pelo teu Espírito. Churacanda, rai, churabacanda, oribicanda, rai. Sinta o abraço do Espírito de Deus aqui esta manhã. Sinta o amor de Deus te envolvendo. Sinta a graça de Deus se manifestando. Não precisa pagar nada, já foi pago na cruz do Calvário. Simplesmente sinta, simplesmente receba o amor de Deus que te envolve, que te abraça. Naragai, churabacando, ribicanda, rai. Churabacando, rai, churabacando, ribicanda, rai. Aí na sua casa, sinta o abraço do Espírito de Deus. Seja batizado com o Espírito Santo. Seja curado esta manhã. Sinta o amor de Deus resgatando a sua vida, em nome de Jesus. Adore ao Senhor, adore ao Senhor, com lágrimas nos olhos, com línguas estranhas, com o coração quebrantado. Adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor, adore ao Senhor.